Fala pessoal, hoje a gente vai ver como iniciar um projeto Node ali utilizando o NPN, né, que a gente viu que é um gerenciador de pacotes do Node. E vamos lá para a prática então, né? Então, para iniciar um novo projeto ali e criar o nosso package.json, a gente não vai simplesmente criar um arquivo package.json, tá pessoal? Existe um comando que é o npm init, que quando a gente estiver iniciando um novo projeto Node, a gente vai utilizar o npm init para criar esse arquivo package.json. Então, ele vai auxiliar a gente na criação desse arquivo. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Eu vou abrir aqui o terminal, tá, pessoal? Então, e aí a gente vai criar um novo diretório aqui. Então, vou dar um mkdir aula npn. Eu vou acessar o diretório da aula npn. E aí, dentro desse diretório, a gente vai começar o nosso projeto, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem, a gente pode ir lá pelo code ponto, né, para facilitar aqui. Beleza, então não tem nada no nosso projeto, né? Eu vou abrir o terminal aqui. E aí aqui no terminal, pessoal, o que a gente vai fazer? Deixa eu só dar um zoom aqui, né? Para facilitar para vocês visualizarem. Basicamente, pessoal, a gente vai dar um npm init, tá? E aí ele vai fazer algumas perguntas para a gente. Qual que é o nome do projeto ali, do nosso pacote que a gente está criando. E aí ele sugere até o nome do diretório. Então eu posso só dar Enter ou colocar o nome que eu quiser. Então, por exemplo, aula npn. Então, npn inicial. Aí a gente muda, né, o padrão ali que ele sugere. Aí a versão do nosso pacote. Então lembra que todas as dependências, né, que a gente for instalar, ela vai ter uma versão. O nosso pacote aqui não é diferente, né? Ele também vai ter as versões. Eu vou deixar como 1.0.0 também. Por default, posso colocar uma descrição, né, iniciando com Node.js e npm, beleza? E aí o entry point aqui seria qual que vai ser o arquivo principal, né, vai ter o código JavaScript do nosso projeto. E aí ele sugere index.js, eu posso colocar qualquer arquivo, posso colocar o main.js. O importante é que depois a gente vai precisar criar esse arquivo. Beleza, pessoal? Então vou dar enter aqui. Aqui ele fala do comando de teste, tá, pessoal? A gente não vai mexer com testes agora, então eu vou dar enter aqui. O repositório do GitHub, que a gente vai acabar adicionando depois, então eu vou dar enter aqui. Palavras-chave, pessoal. Essas palavras-chave vão ajudar caso a gente eventualmente publique o nosso pacote lá no NPN, né? Essas palavras-chave vão ajudar a encontrar esse pacote que a gente está criando. Mas na verdade, aqui para a gente não vai publicar o nosso pacote, então eu não vou adicionar nenhuma palavra-chave no momento, mas eu poderia adicionar várias palavras-chave separadas por vírgula aqui, tá, pessoal? Aí o autor, vou colocar aqui Rafael. A licença, tá? E aí existem várias licenças quando estamos trabalhando com desenvolvimento de software, né? Então, eu posso manter aqui a sugerida, eu posso colocar uma licença, por exemplo, do Meet. Então, a gente não vai mexer com isso. E aí ele pede para revisar ali o nosso arquivo JSON que vai ser criado. E aí, se estiver tudo ok, eu coloco como yes e dou enter. Ele vai criar para a gente aqui o package JSON. Caso eu quisesse revisar alguma coisa, eu poderia também. Mas a gente pode mudar o nosso arquivo que foi criado aqui também, tá, pessoal? Então, apesar de ele ter sido criado, a gente pode vir aqui e mudar o que foi adicionado. Beleza? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e mudar o nome, né? Deixar o nome da pasta, que é o recomendado até, tá, pessoal? Deixar o mesmo nome do projeto e do diretório aqui. Bom, e aí, quais são os pontos importantes que a gente precisa entender aqui, pessoal? A gente deu um npm init, criou o nosso package.json, beleza? E falou que o arquivo principal é o main.js. Mas a gente não tem esse arquivo, então vamos criar aqui o nosso main.js, tá? Nosso projeto. E eu vou dar um console log aqui só de exemplo, tá?
para a gente ver o nosso arquivo rodando. Beleza? Então, só dei um console log, vou fechar esse arquivo. E olha só, pessoal, então o que a gente vai fazer? A gente falou que o nosso main.js é o arquivo principal, certo? Então, vou só limpar o terminal aqui. E aí, como que a gente faz para rodar o nosso projeto, né? Antes a gente fazia o node e colocava o nome do arquivo, main.js. Funciona? Funciona, beleza. Mas como a gente agora tem definido qual que é o nosso arquivo principal, eu posso usar só node ponto aqui, ele vai rodar da mesma forma. Por quê? Porque ele sabe qual que é o nosso arquivo principal, que é o main.js. Uma coisa interessante também, pessoal, é que a gente consegue, graças ao npm ali, rodar alguns scripts. E como que a gente faz isso? Então aqui você vê que no nosso package.json a gente tem aqui scripts. Existem alguns scripts que são padrão do npm e eu posso criar personalizado também de acordo com a necessidade. E como que isso funciona, tá? Ele cria esse de teste aqui por padrão, mas a gente não vai mexer com isso agora. Mas eu posso criar aqui, por exemplo, um script de dev, tá, pessoal? E aí, nesse script de dev, eu vou falar que ele vai rodar o Node, o nosso main.js também. E aí eu vou salvar, né, o nosso arquivo aqui, Ctrl S, Command S. Salvei. Como que eu faço para rodar o script dev? Então, vamos lá, utilizar o nosso npm run e o nome do script, que é dev. Aí ele vai rodar da mesma forma, beleza? Aqui ele deu só um aviso da questão da atualização, tá? Do npm, mas eu posso até atualizar aqui para a gente ver. Lembra que a gente falou lá da atualização, né? Eu posso utilizar o próprio npm para instalar a atualização do próprio npm. Então, npm install -g npm, ele vai atualizar o nosso npm. Isso a gente viu na aula passada também, beleza? Mas o importante aqui é a gente ver que a gente consegue criar esses scripts, tá? Existem outros que são default que a gente não precisa do run. Então, por exemplo, o start aqui, né? Então, ele já entende que esse cara aqui eu não preciso. Ó. Eu posso dar um npm start que ele já vai funcionar para a gente, beleza? Tech Academy da mesma forma. Então, acho que é importante a gente entender que aqui nesse package.json vai ficar todas as nossas dependências, tá, pessoal? Um comando rápido, importante e que a gente vai utilizar de forma basicamente em todas as aulas é para instalar dependências e esse comando é o npm install. Então sempre que eu precisar instalar um novo pacote eu vou usar o npm install, nome do pacote que ele vai buscar lá do servidor do npm.js, beleza? Desde que ele seja um pacote público, ele está lá. Normalmente, só para você entender como funciona, né, quando eu dou um npm install, basicamente ele procura por pacotes privados primeiro, que tem dentro da nossa conta ali, e depois ele vai buscar o pacote público. Mas então, no nosso caso, como vamos trabalhar com pacotes públicos, então sempre a gente vai conseguir trabalhar certinho ali. Beleza, pessoal? Então, acho que esse era o objetivo aqui, a gente dar um npm init, tá? Se eu quiser pular aquelas etapas lá, ser mais rápido e iniciar o nosso projeto, também é possível, tá, pessoal? Então, só para vocês verem aqui, eu vou deletar o package.json aqui, tá? Então, posso dar um delete. E aí, a gente pode dar um npm init de novo, colocando o yes aqui, que é o y, né? E olha só, ele vai... Opa, deixa eu só colocar aqui para sair. Tem que ser o y minúsculo, tá, pessoal? Então, npm init traço y aqui. Então, vejam que ele já criou o package.json para a gente com os valores padrão, tá? É só uma forma mais rápida de criar o arquivo package.json, mas eu vou voltar aqui ao que a gente tinha criado lá. Então, vejam que bem tranquilo, pessoal. Então, a gente vai trabalhar bastante com npm init, quando eu quiser começar um novo projeto, e com o npm install, quando eu quiser instalar uma nova dependência. E já nas próximas aulas ali, a gente já vai trabalhar com instalação de dependências. E a gente vai ver que existem dependências de desenvolvimento e dependências do projeto. E a gente vai entender um pouquinho melhor essas diferenças também. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês aí na próxima aula. Valeu!